disse o padre Paulo Ricardo. Numa época em que, para não mudar de vida, alguns fazem de tudo para mudar a igreja, toda semana surge uma polêmica pastoral, ou uma novidade teológica, para ir minando o ensinamento de sempre da igreja. Diante dos novidadeiros de plantão, que fazem de tudo para reinventar a igreja, não devemos nos abater, ou desanimar, mas sim demonstrar a incoerência de suas ideias heréticas. Mostre-me um santo, ou um concílio, que ensinou este absurdo. É óbvio que o padre Paulo Ricardo está se referindo às falsas doutrinas ensinadas pelos sacerdotes modernistas, incluindo o alto comando do clero. Numa época em que a perseguição religiosa está aumentando de uma forma absurda contra aqueles que se mantêm firmes na tradicional e imutável doutrina de Cristo, é preciso ter coragem para fazer uma homilia da forma como fez o padre Paulo Ricardo, no dia 16 de novembro de 2023. Parabéns ao padre Paulo Ricardo, e a tantos outros sacerdotes, verdadeiros soldados de batina, que ainda fazem o seu maravilhoso trabalho de evangelização, com base nos ensinamentos da sagrada tradição e do verdadeiro magistério da Igreja Católica. Você precisa crer naquilo que a igreja sempre ensinou, não no que o padre Paulo ensina. O padre Paulo, eu creio no que o padre Paulo ensina, se e somente se o padre Paulo estiver ensinando aquilo que a igreja sempre ensinou. No dia que o padre Paulo começar a ensinar novidade, coisa da cabeça dele, cai fora. O próprio São Paulo disse isso: se aparecer aqui um anjo e ensinar para vocês um evangelho diferente daquele que eu ensinei, cai fora. Como diz o cuiabano, passa de banda. Entendeu? Cai fora. Por quê? Porque nós precisamos, esse é o valor primordial. Nós precisamos manter a comunhão com a igreja, a única igreja de Cristo, a igreja que está ao longo dos séculos nos ensinando o caminho do céu. Para nos mantermos em sintonia, em comunhão, essa é a palavra, com esta igreja de 2000 anos, nós temos que estar dispostos a derramar o nosso sangue. Os santos, para não perder a comunhão com a igreja de 2000 anos, dependendo de que data que viveu o santo, né? Mas essa igreja de 2000 anos, os santos derramaram seu sangue, os mártires, para não perder a comunhão. Agora, essa comunhão não é uma comunhão com a última novidade ensinada pelo último teólogo novidadeiro. Nós cremos, as pessoas às vezes vêm no confessionário dizendo assim: padre, eu estou com dúvida de fé. Meu filho, é a coisa mais fácil do mundo você resolver dúvida de fé. Creia no que os santos creram. Você não precisa nem assim pestanejar. A pessoa vê assim: não, mas é que eu li no artigo, será que Jesus está presente na Eucaristia de verdade? Ou é somente um pão, um símbolo? Cara, o que é que cria Santa Teresinha? Ela acreditava que era de verdade? Essa era a fé dela? Sim. No que é que cria São Pio, o Padre Pio de Pietrelcina, Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, os santos mártires, os mártires da Eucaristia, como São Tarcísio, que deu a vida para não entregar Cristo. Por que São Tarcísio morreu abraçado com o Santíssimo Sacramento para não entregar Jesus no Santíssimo Sacramento? É porque ele achava que aquilo lá era somente uma partilha. Era somente um pão que simbolizava hipoteticamente, metaforicamente, poeticamente Jesus? Não! Ele cria de verdade que era Jesus. Em que igreja você vai passar? Qual é a sua igreja?
Qual é a sua igreja? Muita gente vem com essa história. Ai, Padre Paulo, eu não sei, mas agora qual é o ensinamento da moral sexual católica? Como você não sabe qual é o ensinamento da moral sexual católica? Olhem os santos da castidade, os santos mártires que derramaram seu sangue para guardar a castidade. Eles preferiram morrer do que ter um ato sexual imoral e ilícito. Sim ou não? Foram os santos que guardaram a castidade, desde as santas virgem e mártires, como Santa Inês, Santa Luzia, Santa Ágata, etc, etc. Como santos mais recentes, como Santa Maria Goretti e outras santas, inclusive, beatificadas aqui no Brasil. Mártires que, para não ter uma relação sexual imoral, ilícita, para não fornicar, para não cometer adultério, preferiram derramar o sangue. Essa é a moral católica. Você não precisa de catecismo, você precisa só olhar para a vida dos santos. É essa a igreja que você faz parte. Não, mas no mundo moderno a gente pode abrir uma exceção, porque a pessoa ainda não está no ideal, etc, etc, isso e aquilo. Não tem isso, gente. Vamos lá, pensa comigo, tá? Aguenta firme. Pensa comigo. Que sentido tem eu falar dos mártires da castidade? Canonizar e beatificar mártires da castidade e dizer que a gente pode negociar com a sexualidade e dizer, é que eu ainda não alcancei esse ideal. Eu estou cometendo adultério. Eu estou unido a uma mulher, a um homem que não é meu marido. Não é minha esposa. Estou tendo relação sexual constante com ele. Mas eu sei qual é o ideal. Essa é uma atitude. Mas isso é uma novidade. Isso nunca existiu. Na Igreja Católica, para não ter um ato sexual ilícito, as pessoas derramavam sangue. Sim ou não? Então não tem esse negócio, sei lá, os mártires que, para não cometer idolatria, para não adorar deuses falsos, derramavam o sangue. Mas eu posso ir no terreiro, ou eu posso ir, não sei em que outra religião, para dar uma adoradinha de leve, sabendo que aquele lá não é o Deus ideal, mas a gente vai chegando. Tá, agora você diz essa sua frase absurda, e olha na cara dos santos mártires, milhares e milhares de mártires, que derramaram o sangue para não dar uma adoradinha em César, para não ceder aos rogos do mundo moderno no qual eles viviam, porque os antigos romanos, para eles o mundo moderno era aquele. Não, mas a gente precisa se adaptar aos tempos. Se os primeiros cristãos pensassem assim, eles teriam adorado César, se adaptava aos tempos, ninguém morria, estava de boa. Portanto, tem alguma coisa profundamente errada, não somente pastoralmente errado, moralmente errado, doutrinalmente errado, no fato de você ensinar que a gente não é o ideal pastoral, digamos assim, a gente precisava chegar naquele ideal, mas a gente vai dando uma flertada com o pecado, a gente vai dando uma ensaboada, enquanto a gente peca mortalmente, até que a gente chegue ao ideal um dia. Tá. Agora você que está vindo com essa novidade, porque nunca houve. Eu não conheço nenhum santo que ensinou isso. Se você conhece,
Por favor, estou esperando a citação para eu estudar e assim vencer a minha ignorância, porque eu sou um ignorante e um jumento de 4 patas se eu não sei isso daí. Então, se você conhece um santo que pregou isso, por favor, me comunique. Se você conhece um concílio ecumênico, dos 21 concílios, começando lá em Niceia e terminando no Vaticano II, que ensina, vamos dar uma pecada. Vai pecando mortalmente enquanto você não chega no ideal. Porque quando você finalmente chegar no ideal, você para de pecar. Isso não existe, isso é uma novidade. Então você vai ter, o ônus é seu que está afirmando isso. Não é meu, não sou eu que tenho que me virar. O ônus é seu. Você vai ter que me explicar então agora, sabichão, como é que isso que você está ensinando se coaduna com a atitude dos mártires. Eu não vejo outra saída, a não ser dizer que os mártires eram uns bobinhos, fanáticos. Ou seja, os mártires de 2000 anos da Santa Igreja Católica são bobinhos fanáticos, porque se eles tivessem sido mais pastorais, se eles tivessem sido mais maleáveis, se eles tivessem sido menos rígidos, se eles tivessem sido menos fanáticos, eles teriam entendido que eles podiam ir lá adorar César e dizer, é o macroecumenismo. É o respeito por todas as religiões e culturas. Eles não fizeram isso. Eles preferiram morrer. Você vai ter que me explicar por que é que os mártires da castidade preferiram derramar o sangue deles, perder tudo. Sua vida, família, mulher, filhos, marido, casa, terra, campos, tudo, absolutamente tudo, para não realizar um único ato sexual imoral. E se manter castos, puros.